Oremos. Senhor Deus que está no céu, Deus amado, obrigado a Deus por essa oportunidade. O Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, para nesse momento, Deus, prestarmos o culto ao Senhor. Viemos aqui, ó Deus, para cultuar o teu nome. Aceita, ó Deus, tudo que será feito aqui nessa noite, porque é tudo para a honra e glória do teu santo nome. Aqueles que estão a caminho, esteja guardando e livrando-nos do mal, possamos, ó Deus, estar aqui reunidos para podermos, ó Deus, exaltar o teu santo nome. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo nosso pastor, todos que aqui estão presentes. Esteja conosco, nos guarde. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes, né, irmãos? Porque vencemos mais um dia. O Senhor nos sustentou com a sua mão de força e nos levantamos e estamos aqui. É para a glória e pela glória de Deus, para o louvor do seu nome, para engrandecer o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Amém? Você está lendo o Salmo 47? Salmo 47. Salmos 47, eu vou estar lendo para desenvolver os pares. A igreja pode ficar de pé, por favor, eu leio. De repente, nem melhor. Eu vou estar lendo na minha versão aqui, mas não está muito diferença ali, tá? Amém? Amém, mas como está lendo a palavra do Senhor agora. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de um. E o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu por júbilo, e o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e ele está muito elevado. Coisa linda, né? Gosto muito do 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Então, nessa noite, o Senhor nos convida a louvar o seu nome, a bendizer a sua majestade, nos rendemos a sua grandeza, porque ele é Rei sobre todas as nações, sobre toda a terra. Não há outro além de si, não há outro nome além do nosso Deus. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, obrigado Deus por essa oportunidade, pela leitura da tua palavra. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, aqueles que estão comigo, trazem paz, Senhor. Faz arder em nosso coração a tua palavra, Senhor. Salva a vida nesse local, Senhor. Transforma os corações, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Aqueles que estão acamados, Senhor. Recupera a saúde. Ó Deus, os oprimidos, nos liberta, Senhor. Senhor, transforma os corações, liberta a pessoa nesse lugar, Senhor, e salva a vida, Senhor, nesse bairro. Que possamos ser canal de bênção para essas pessoas carentes, que possamos, Senhor, trazer a tua palavra, cantar louvores ao teu nome, de todo o nosso coração. Com perdão dos pecados, em nome de Jesus, pela glória do seu nome. Amém. Podemos sentar. Não está cantando o nome do cantor? A nossa irmã Lúcia.
Entendeu mesmo? Que letra, né, irmão? Às vezes o barulho do instrumento não nos faz concentrar no que a letra está nos trazendo. A letra é uma verdadeira missão de ir de pegar o Evangelho, né? Pode dar de novo aí a letra, por favor, assim. O meu coração sofredor, descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Será que nós temos essa mesma ardor pela pessoa que está lá fora? Presta atenção, às vezes a gente canta, mas a gente não vê a profundeza da palavra. O meu coração sofredor encontrou em Jesus o descanso, encontrou em Jesus a segurança. E nós temos que passar para o mundo lá fora. Esse amor que nos alcançou. E às vezes não passamos percebido, que não prestamos atenção na letra. Bota o outro. Aí vem o coro, né? Cantai no templo do Senhor, cantai ao mundo, mostrai seu amor. Mais uma vez nos convida a mostrar o pecador, a mostrar o seu que está lá fora, carente, do amor que nos alcançou. Onde nós fomos alcançados por esse amor. Sabe tudo de mim, sabe tudo da sede, sabe tudo do mar, mas nos ama mesmo assim. E um amor infinito, um amor que não mede esforço para nos abençoar. Continua. Nos astros, espaço dos céus, da lua, do branco clarão. Eu leio o poema de Deus que orcosa ao cumprido perdão. Mais uma vez ele nos convida a falar a palavra, a buscar o perdão em Deus. Quem mais pode nos dar perdão? Quem mais pode perdoar o pecador que está lá fora? A pessoa que está carente, está oprimida pelas drogas, oprimida pelos seus problemas do dia a dia. Todos temos problemas. Mas temos um Cristo, um Deus, um comandante que está no barco com a gente. Se o mar não se abrir, ele vai dizer, anda por cima das águas. E você vai andar. Quando chegar do outro lado, como é que eu passei? Que o nosso Deus, Ele nos garante o perdão. Ele nos garante a tranquilidade de passarmos por todos teremos aflições. Que a palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer também. A gente precisa falar com as pessoas desse refrigério. E as pessoas precisam ver de gente essa alegria, de mesmo com problema, saber que lá do outro lado eu vou alcançar a vitória. Continua. Bota outro estrofe. No livro bendito encontrei palavras de amor e luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Coisa linda, irmão. Olha que poema, poesia. Eu fico pensando quando Deus estava usando essas pessoas para copiar esses hinos, que situação estava vivendo naquela lá. Nós temos uma irmã no cantor que era séria, né? Ela fez muitos hinos, sem ter visão, mas o coração e a alma. Eu tenho uma definição de música de Maria Luísa de Matrioli que eu gosto muito. Música é a arte de manifestar os diversos sons mediante o afeto da nossa alma. Então, aquilo que a minha alma tiver cheia, eu vou transbordar para outra pessoa. E ver que os hinos são umas poesias realmente, né? Tem mais uma? Os mares do mundo ouvidei. Nome difícil de ler, né, gente? Eu vou ver o que é esse ouvidei. Por isso que pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lado. Essa é a nossa esperança, né? E um dia estaremos no lar com o nosso Deus, junto com Ele, cantaremos dia e noite, não teremos aflições e já teremos vencido as aflições dessa vida aqui. E essa é a promessa dele. Eu vou para o céu preparar o lugar e voltarei. Muita gente duvida se ele vai voltar. Essa semana estava falando com uma pessoa, ela falou, mas será que vai voltar mesmo? Eu falei, ele não já viu uma vez? Se ele já viu uma vez, ele prometeu e vai cumprir. É porque um dia para a gente é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos para Deus é como um dia para a gente. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. No tempo dele, na hora certa, a trombeta vai tocar. E o clarim vai tocar. E ele vai vir sobre as nuvens. Quem que não estiver aqui será ressuscitado. Mas nós, se estivermos aqui, iremos ver. Será que eu estou preparado para esse dia? Será que você está preparado para esse dia?
Temos que estar preparados. Não sabemos se vamos acordar amanhã. Não sabemos se vamos terminar o culto. Quantos vídeos tem de pastores pregando e na hora da noite vai embora? Só Deus sabe a nossa hora. Então temos que estar preparados sempre, como soldado na guerra, firme e forte, corajoso, lutando, com a arma sempre punho, sempre preparado, que a nossa arma é a palavra de Deus. Não vamos cantar o estandarte? Vamos? O estandarte da saideira, você tem que estar no ponto mais alto, tremulando, balançando a bandeira do Evangelho. Porque nós somos soldados, somos esposa de Jesus, e a esposa e a noiva tem que estar sempre preparada para receber o seu noivo. Amém? Vamos cantar. Já que estamos falando do louvor, vamos cantar. Gosto muito assim. Se você puder ficar de pé, fique. Dê essa honra ao seu Deus. Dê essa honra. Sacrifício de louvor. Nós temos que fazer sacrifício de louvor. É um culto agradável a Deus. Depois a irmã Rosemary já vai falar. Amém? igreja do Senhor. Boa noite. Que alegria estar de volta à casa do Senhor, né? Para louvar, agradecer e aprender, né? Um pouco
com o meu tempo. Temos aprendido na palavra que o tempo de Deus e o nosso tempo são diferentes. No livro de Eclesiastes é bem claro, mas não é só esse tempo de ir e vir, e sim fazer ou deixar de fazer. O Senhor me apresentou essa reflexão após juntar os cultos de domingo e o culto de oração, culto que vem falando de amor, de reflexão para nós, né, do nosso convívio, da nossa igreja, como Deus tem falado conosco, através das palavras do nosso pastor, trazendo para nós até um grande conforto que precisávamos. E nada melhor do que falar do amor de Cristo, o amor ao próximo, cuidar com o próximo. Enfim, temos um Deus mais zeloso, cuidadoso, fiel, vivo entre nós. E mesmo assim, tentamos desviar, achando que estamos fazendo o melhor para nós e para Deus. E nos confundimos, porque como a maneira de agir nos encontros e desencontros diários que a vida nos leva a fazer, foi o que me fez ler lá em Lucas 10, deve colocar para nós, sempre um pouquinho diferente, então está lendo 10, 41 e 42, que é um texto bem conhecido de Marta e Maria. E enquanto a irmã coloca, eu digo e volto a perguntar: o que temos feito com o nosso tempo? Lá no 41 diz: e respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso é muito importante para nós, quando nós lemos isso e falamos de tempo, porque é o próprio Jesus falando diretamente com Marta. Vemos que o próprio Jesus nos ensina também a fazer e a querer a melhor parte. Que esta reflexão possa chegar em cada vida, em cada coração aqui presente, mas com uma oração. Que possamos meditar no ensino que Jesus deu a Marta. Não foi puxão de orelha. Às vezes alguns falam, né? Jesus, numa pregação, fala assim: Jesus puxou a orelha. Mas isso é um ensinamento que nos faz refletir que o mais certo como cristãos é ouvir o chamado, a voz do Senhor. E nada fica desapercebido aos olhos dele. Até para nós, hoje, ele ainda nos fala a palavra, o cuidado, nos sonhos e louvores, como aqui mesmo o irmão, né, se doou bem. Mas cada um de nós deixaremos um legado inspirado e seguido pelo amor de Jesus por nós. Tem um hino que diz: recebi um novo coração. Como o irmão mesmo ressaltou, sem saber que ia trazer, né, uma reflexão. Receber um novo coração. Você entendeu o que você quis dizer, como diz o irmão Marcelo, né? Receber um novo coração. Que aprendizado esse louvor. É mudar mesmo, mas em secreto e no tempo certo, entender que a vitória vai chegar para cada um de nós. E eu me pergunto todos os dias: o que posso eu fazer por ti, Senhor? O que posso melhorar? Erramos, como eu disse no início, pensando estar certo, sempre fazendo o melhor, mas ainda falta alguma essência nesse momento. E é nessa hora que a nossa decisão deve ser levada ao trono antes que troquemos as coisas passageiras pelas eternas. Não negociemos o nosso tempo para com Cristo, que possamos escolher a melhor parte. Ele quer que nós venhamos nos despreender das coisas rotineiras e falemos com o único, soberano e fiel. Porque não somos os verdadeiros e nem os mais certos, mas somos um povo que quer obedecer e ser transformado. Um povo que vive e tem visto milagre. E vivemos como? Sobrenatural de Deus. E a pergunta continua: o que tenho feito eu no meu tempo? Vejo os erros dos meus próximos? Não oro, converso às vezes com ele. Vejo as dificuldades ao meu redor? Não sei para onde vou, deixa quieto. Vejo o céu coberto das nuvens frias e não lembro que quando entramos há um sol para aquecer a minha e a nossa vida. Vejo a doença e não sei de onde vem meu socorro. Enfim, o que você, eu, minha irmã e meus irmãos
temos feito com o nosso tempo. Amém. Obrigada por perguntar. Que maravilha, né? Se você tem um predicado desse aí, fala conosco. Vem fazer aqui também. Essa igreja aqui é um celeiro como é que chama? Celeiro de profeta. Além de profeta, de pessoas que têm talento, né? Aqui, pastor, já passou pessoas por esse público aqui, que hoje é auditor fiscal federal. Sabia disso? Por aqui nós tivemos professores formadas na faculdade, temos, né? Está aqui na igreja ainda. Temos enfermeiros formados na faculdade. Temos doutor em química. Não está mais aqui no nosso meio. A Marquinha era doutor em química. Que exerce a função. Administrador de empresa. Passaram por aqui, foram músicos aqui, subiram nessa igreja, tiveram nessa igreja nosso seio. Tiveram no nosso seio. Sargento de marinha. Passaram por aqui. Eu conheci todas essas pessoas. Você também conheceu. Não vou falar nomes aqui. Então, daqui desse lugar, Deus já levantou muita gente. Eu tinha o maior desejo no coração, pastor, de um dia reunir essas pessoas e trazer elas para falar para a juventude da experiência que tiveram. Esse que é o auditor fiscal hoje, ele foi sargento do exército. Sábado ele esteve aqui 6 horas da manhã para ir para Caxias estudar, voltava às 10 ou 11 horas da noite. Tinha semanas que não tinha dinheiro de passagem. Eu tinha carro na época. Eu sempre estava mostrando para ele, Bruno, o Jean da irmã Marli. Hoje é o auditor fiscal federal. Sabe o que é isso? É o maior salário do Brasil, baixando o juiz lá da Suprema Corte, o presidente. Agora, estudar e praticar e botar para fora o seu talento faz parte. Manda poesia aí, fazer um livro disso aí, perguntar tudo isso aí. Então, se você tem um talento, não esconda não. Bote para fora. Né, pastor? Fale com o pastor, fale com a gente. Igual aqui, vai ter a oportunidade de expor o seu talento, mostrar aqui. Nós temos a maestria, nós temos um Flávio que é bom de cantar também, essa quarta-feira nos ajuda muito. Então, irmãos, tem o irmão Darcy, mesmo com os problemas, está ali com o violão de CD, temos Renato ali na portaria, um talento. Está no som, está ligado em tudo, está lá no terreno, está aqui, está vindo ali no Data Show. Então, irmãos, nossa igreja é uma igreja de nosso celeiro. E Deus só nos dá coisa boa. Só precisa a gente fazer a vontade dele, estar disposto para trabalhar. Né? Resolutos a avançarem, pelejando por Jesus. Nós somos soldados, estamos prontos sempre. Equipe de louvor? Vamos cantar? Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Amém. Realmente aquilo que o irmão Marcelo falou é verdade, né? Eu estou chegando para cá agora, tenho conhecido muitos dos irmãos, mas estou alegre, grato a Deus por estar me trazendo para uma igreja tão maravilhosa, uma igreja tão boa. E eu sei que nós temos muito a crescer e a avançar, e Deus tem derramado sobre essa igreja dons e talentos maravilhosos. E no tempo oportuno eu vou estar falando sobre esse assunto aqui, para que a gente possa cada dia se aprofundar e entender melhor os nossos dons e talentos. E agora, nesse primeiro louvor que nós vamos entoar, eu queria convidar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, para que você também pudesse estar consagrando ao Senhor. É claro que muito mais do que o nosso dinheiro, Deus quer a nossa vida, né? Mas em relação às nossas finanças, a Bíblia fala para nós honrarmos ao Senhor com as primícias da nossa renda. E quando a Bíblia fala de dízimo e oferta, diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração. É aquilo que você propôs no seu coração. Ninguém pode te dizer quanto que você tem que dar. Você tem que dar 100 reais de oferta, você tem que dar 200. Não. Se você der R$1 e for de coração, Deus aceita. Não importa a quantidade. Aí Deus diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por constrangimento ou por necessidade. Ninguém pode ser constrangido, então fique à vontade.
Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta ou não, você pode fazer o Pix depois, entregar no outro dia. Não se sinta constrangido. E também, não por necessidade. E a Bíblia conclui, porque Deus ama o que dá com alegria. Por que entregar o dízimo e a oferta por necessidade? Eu vou dar para Deus me abençoar. Não é assim que funciona. Eu não tenho que te dar esperando receber algo em troca. Eu tenho que dar com o coração alegre, sabendo que eu vou estar contribuindo para a obra de Deus, sabendo que o reino de Deus vai avançar. E a consequência disso, porque o nosso Deus é fiel e amoroso, Ele vai nos abençoar. Como diz lá em Malaquias: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E eu quero dizer à igreja que nós estamos avançando. Os irmãos vão ver aí essa semana já muita coisa mudada. A igreja está sendo pintada aqui, a parte interna já foi pintada. Nós fizemos um mutirão aí semana retrasada. Vai ser colocada uma porta blindex ali para a gente não ter mais aquele som da rua atrapalhando os cultos. Muita coisa boa que está para vir, que está acontecendo na sua igreja, e graças ao seu dízimo e à sua oferta, a sua vida também, a sua dedicação, aqueles que têm se dedicado, aqueles que têm se disponibilizado, como o irmão Flávio, que está aí a semana passada, essa semana também, preparando a nossa igreja, pintando para que nós possamos ter aqui um culto de voz com a igreja toda ajeitadinha, né, tudo bonito. Então isso é maravilhoso. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que tem se doado, que tem contribuído para a obra do Senhor, financeiramente e também com a sua vida, com a sua entrega, com o seu trabalho. E a gente vai ver muita coisa ainda acontecer nos próximos dias, né? A quadra vai sair, em nome de Jesus, já acertamos com a diretoria, inclusive uma diretoria que agiu com muita sabedoria durante esse período de sucessão pastoral, porque administrou bem as finanças da igreja, e a gente hoje tem uma reserva que a gente pode estar avançando com os projetos da igreja. Então a gente vai fazer a quadra, nós vamos daqui a pouco ter um sistema de transmissão aqui de culto, que não vai mais precisar do celular para transmitir um culto ao vivo, e a igreja está sendo pintada, logo os irmãos vão ver a diferença, um tapete bonito ali na frente também, que o irmão Luiz já está encomendando. Então muita coisa boa que está acontecendo, e nós vamos avançar, amém? Amém. Vamos adorar a Deus então de todo o nosso coração. O primeiro louvor que eu gostaria de estar entoando com a igreja, que nós vamos estar entoando com a igreja, perto quero estar, junto aos seus pés. E foi aquilo que nós já falamos aqui. O nosso tempo tem que ser aos pés do Senhor, amém? Nós podemos fazer muitas coisas na vida, trabalhar, estudar, como o irmão Marcelo falou aqui, construir um futuro, cuidar da nossa família, mas tem um tempo que nós não podemos abrir mão, é o tempo aos pés de Jesus. Nós vamos cantar isso nessa noite. Eu queria pedir a você, cante de todo o coração, vamos invocar a presença de Deus. Deus é uma pessoa, Ele está aqui neste lugar, o Espírito Santo está aqui, sondando os corações. E a Bíblia nos diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então nessa noite nós temos a promessa de Deus, que se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo, amém? Amém. O ambiente vai mudar, a glória de Deus vai descer, o céu vai descer nesse lugar, e nós vamos sair daqui renovados, fortalecidos para mais uma semana. Então, adore a Deus nesse momento, traga o seu dízimo, a sua oferta, se você assim o desejar, e depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.
os dois. Amém. Assim como a Marcela falou no início, né? Refletindo sobre as letras e os seus caminhos, né? Se nós possamos obedecer. Ele é o Deus que estará e está sempre conosco. Amém? Nós não estamos atravessando esse momento nas nossas vidas, nossa família. Amém, irmãos?
buscar cada dia mais te conhecer, ouvir a tua voz. E assim como Jesus disse, que o meu pão vai fazer a vontade do meu Pai, que esse vai ser o desejo do nosso coração. Que venha de fato saciar a nossa alma, seja perceber que a vontade do Senhor tem sido feita nas nossas vidas, no meio do mantimento, possamos buscar a tua vontade, possamos buscar estar alinhados com a conquistar do nosso coração. A palavra diz: deleite-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Seja a nossa oração, Deus, seja a nossa verdade de vida, Pai. Possamos nos deleitar em quem o Senhor é, nos agradar no Senhor. E sabemos que o Senhor satisfará o desejo do nosso coração, porque o nosso coração está alinhado com Ele. Porque o nosso coração está em sintonia com aquilo que diz respeito ao teu reino. Então, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nesta comunidade, neste lugar e nos lugares por onde o Senhor nos levá. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Você estava na sua casa, seu coração ardeu, você se levantou, caminhou até aqui, ouviu a glória do Senhor, seu coração virou um altar e Deus falou contigo. Olha que maravilha. Muitos não tiveram esse privilégio, não tiveram a força que você teve de vencer as barreiras. A nossa vida ela é feita de desafios, a gente vence cada um em cada momento. Toda vez que você se levanta, vou à casa do Pai, vou ali para a comunhão com os irmãos, é igual a fogueira. Quanto mais perto, maior é o fogo, maior é a brasa. Quanto mais afastado, vai se apagando, o desejo vai sair. Você já não vai ler mais a Bíblia, você não vai mais. E Deus falou: é bom que dois nós dois, ele manda um só, para que se um cair, o outro possa levantar. Tem que estar sempre assim, um do lado, segurando a mão do outro. Se você está sentindo falta de algum irmão e tem a oportunidade de falar com ele, convide para mim. Fale de coisas boas. Passado passou, ficou para trás. Nós já atravessamos o mar, nós já atravessamos o Rio Jordão, já invadimos Jericó, já derrubamos as muralhas. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Nós somos um povo vencedor. Aquele que Deus preparou para alcançar coisas novas e alcançar terra nova. E estamos aí, irmão. Na sexta-feira, não esqueça, dia 4, durante o pastor Bruno, temos a igreja lotada. Estamos já estou vendo a igreja lotada, pela fé. Pastor Bruno, falar com o Bruno, vou chamar o Jorge, está falando para o pastor. Sem Jorge. Vamos trabalhar, Jorge. Sai do ferrugem. Está enferrujado? Vai perder o ferrugem hoje. Amém? Boa noite, a nossa amada Igreja Central de Jardim Amendoeira. É um prazer imenso estar aqui, fazendo parte desse momento, né, de uma pré-confraternização que é a posse do nosso pastor. E o irmão Jorge ele esteve um tempo ausente da igreja, mas não teve ausente do coração dos irmãos. Esse tempo que eu fiquei afastado, eu orei muito para cada um de vocês, às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e ao meio-dia. E eu sofri um acidente nesse intervalo, né? Passei por uma série de exames, mas não quebrou nada. Graças a Deus estou aqui e pretendo com certeza estar aqui junto aos irmãos. Querido Pai, amado celestial, nesse momento, graças a Deus, nesse momento, estar aqui no seu altar, com o coração cheio de amor, carinho e compaixão, peço para que o Senhor revista o nosso coração, que o Senhor penetre o nosso pastor, que não seja a palavra dele que hoje vai ser falada aqui. Assim, nós sabemos que é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesse momento, falando por ele e dando o recado que nós precisamos ouvir.
Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. Assim como o Salmo 121, levantarei meus olhos para o monte de onde virá a salvação, porque o meu socorro vem de ti, que fez o céu e a terra. Senhor, revista esse altar calorosamente, assim como o Senhor tem feito. Nós sabemos que nossa igreja ela é pequena, mas o que o Senhor tem feito nela aqui é extraordinário. Obrigado por esse momento, algo muito profundo, um grande ministério, com certeza, já está vindo aqui em nossa direção. Muitas coisas serão mudadas nessa igreja, Senhor, com a presença do nosso pastor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado pelo meu dia, obrigado por estar aqui, obrigado por estar fazendo parte desse ministério. E nesse momento nós vamos ouvir a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Momento precioso de nós mergulharmos na palavra do Senhor. E o texto para a nossa meditação está lá em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Amanhã nós estaremos postando a mensagem de hoje de manhã. Nós falamos sobre amor e nesta noite nós vamos estar falando sobre perdão. E amanhã também já estará no YouTube essas duas mensagens para você assistir, compartilhar e poder meditar ainda mais na palavra do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Lucas 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Só até aí. Meus irmãos, nós estamos aqui vendo um momento do ministério de Jesus, onde ele havia sido convidado para um jantar. Um jantar onde haviam muitas famílias, um jantar na casa de um homem que gostava de Jesus, gostava de ouvir a respeito da palavra, mas que ainda não havia entendido quem era Jesus. Porque, como foi falado aqui, desde o início do culto, nós precisamos estar aos pés de Jesus. E aí, no meio do jantar, os irmãos imaginem, todo mundo reunido, todo mundo falando a respeito de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, entra uma penetra.
entra uma convidada indesejada. A Bíblia classifica ela como mulher pecadora. Como a chamariam ela hoje? Piriguete? Prostituta? Como essa mulher seria definida na nossa sociedade de hoje? A verdade é que essa mulher era uma mulher de má fama, era uma mulher mal vista, era uma mulher pecadora, uma mulher que não se enquadrava de acordo com aquela sociedade, com os princípios morais daquela sociedade. Mas havia algo de especial naquela mulher. Ela desejava estar aos pés de Jesus. E meus irmãos, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importam os nossos pecados, não importam o nosso passado. Se nós estivermos dispostos realmente a nos arrependermos, Ele nos dará o seu perdão. E aí aquelas pessoas, ao verem aquela mulher considerada pecadora, considerada inferior, começaram a julgar: o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher está no meio de nós? Ela não é digna de estar aqui. Mas a verdade é que aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça, aquilo que nós fazemos, considerando ser algo bom e justo aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Ou seja, o bem que nós fazemos não pode compensar os pecados que nós cometemos. Não adianta tentarmos ser bonzinhos, porque por mais que façamos boas coisas, por mais que tentemos ser boas pessoas, nós sempre seremos pecadores. Aos olhos de Deus, nós estamos sujos. E uma frase que eu gosto muito é a seguinte: é que uma pessoa que tenta se justificar praticando boas obras, tenta pagar os seus pecados praticando boas obras, é como alguém que está com o corpo coberto de lama, tentando se limpar com uma colher de chá de água. Imagina, você coberto de lama, dos pés à cabeça, precisando de um banho, e aí você pega uma colherzinha de xícara de água e joga para se lavar. Não vai dar certo. Os nossos pecados só podem ser lavados, só podem ser perdoados pelo precioso sangue de Jesus. Aquela mulher entendeu isso. Enquanto aquelas pessoas se achavam superiores, enquanto aquelas pessoas olhavam para aquela mulher de forma discriminatória, aquela mulher não perdeu tempo. Ela foi até os pés de Jesus. Coloca para a gente, por favor, o versículo 44. No versículo 44, diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Qual era o costume naquela época, nas ruas empoeiradas da Palestina? A gente viveu isso aqui no nosso bairro até pouco tempo atrás, né? Ruas sem calçamento, ruas que quando choviam, né? A gente ficava com o pé todo sujo de lama. E naquela época, nas ruas empoeiradas da Palestina, quando um convidado chegava na sua casa, o que uma pessoa fazia para honrar aquele convidado? Oferecia água para lavar os pés. Jesus chegou na casa de Simão e ele foi tratado como um qualquer. Simão não foi capaz de dar água a ele para lavar os pés. Aí ele diz assim: Simão, vocês estão se julgando melhor do que essa mulher que vocês consideram pecadora? Você não me deu água para lavar os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Olha o quebrantamento dessa mulher, olha o coração aberto para Jesus, olha o desejo de estar aos pés dele, se humilhando. O que muitas vezes falta às pessoas é querer estar aos pés de Jesus. Julgam os outros, consideram-se superiores, consideram-se justificados pelas suas boas obras, mas a verdade é que todos nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus e dependemos do seu perdão. Aí na continuação, versículo 45 diz: não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés.
Ósculo é beijo. Naquela época, e ainda hoje, em alguns países do Oriente Médio, o cumprimento até dos homens é com um beijo no rosto. Então, quando uma pessoa chegava na sua casa, quando um convidado chegava, o que o dono da casa fazia? Recebia aquela pessoa com um beijo no rosto, sinal de carinho, sinal de afeto, de ternura, de amizade. Mas Jesus chegou na casa de Simão e Simão não cumprimentou, Simão não beijou. Tanto que quando Judas traiu Jesus, como é que Judas traiu Jesus? Com um beijo no rosto. Era comum esse tipo de saudação. Próximo versículo: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. A Bíblia nos fala o tempo todo, dessa unção com óleo. Era comum também naquela época você derramar óleo na cabeça de um convidado de honra, um óleo perfumado, uma unção aonde você estava ali diante dos convidados, demonstrando a importância daquela pessoa que estava ali na sua casa. Mas Simão não fez isso, e ele diz: não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. E continuando: por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Jesus ele vai tratar aqui de um assunto muito importante para a igreja hoje. Jesus vai falar a respeito do perdão, e ele diz assim, ele começa uma história antes desses versículos que nós lemos, e ele diz assim: Simão, tinha um homem que devia 50 denários, e outro devia 500. O Senhor, o credor, chamou os dois e perdoou. Quem será mais grato? Quem vai amar mais? Aquele que foi mais perdoado. Imagina se você tem uma dívida de 5 milhões e você é perdoado. Você vai amar aquela pessoa, você vai agradecer, você vai ter um coração feliz e grato por aquela pessoa. Agora, se um amigo seu chega para você e fala assim: aquele 50 que você está me devendo, deixa para lá, morreu. 50 reais. Daqui a uma semana você esqueceu que ele te perdoou aquela dívida de 50 reais. Mas 5 milhões é outra coisa. E aí, Jesus está falando assim: Simão, eu tenho poder para perdoar tanto aquele que deve muito, quanto aquele que deve pouco. Mas aquele que deve muito, ou seja, aquele que fez muita coisa errada, ele, quando for perdoado, ele vai me amar muito mais. E aí nós começamos a aprender uma lição preciosa a respeito do perdão. Não há limites para o perdão de Deus. Não importa qual foi o teu passado, não importa qual foram os erros que você cometeu, não importa a nossa história, o que nós fizemos, que desagradou o coração de Deus. Se realmente, assim como essa mulher pecadora, nós estivermos dispostos a nos arrepender, o Senhor ele vai nos perdoar. O sangue de Jesus, na cruz do Calvário derramado, pagou o preço de todos os nossos pecados. O perdão é oferecido a todos. O problema é que muitos não estão dispostos a se lançar aos pés de Jesus. A nossa dívida com Deus era alta demais, não poderíamos pagar, mas Jesus pagou o preço dos nossos pecados e conquistou a oportunidade de sermos perdoados. Meus irmãos, isso é maravilhoso, estarmos aqui nessa noite, todos nós pecadores como aquela mulher, todos nós com a nossa história de falhas, de erros, estamos aqui adorando ao Senhor, na presença dEle, sendo aceitos por Ele. Isso é o amor de Deus por nós. Nós falamos nessa manhã sobre o amor de Deus, amor que não tem fim, amor maravilhoso, amor que nos reconciliou, amor que nos constrange. Diante de tanto amor, a gente às vezes erra de novo e continua no erro, mas a gente vai sendo perdoado, a gente vai recebendo chances do Senhor, e chega uma hora que a gente diz assim: eu não posso mais resistir a esse amor, eu não posso mais fugir da presença de Deus. Ele tem me amado tanto que eu vou me render, que eu vou me entregar. É assim que Deus ele tem agido conosco, com a humanidade, dando chance após chance. E o que a Bíblia fala em relação ao perdão para a igreja, para nós? Coloca, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 13.
outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como vos perdoou, Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Qual é a primeira atitude de quem foi perdoado por Deus? De quem teve os seus pecados perdoados? Deve ser relevar e perdoar, relevar as queixas e perdoar aos outros irmãos. E aqui eu faço uma pergunta nesta noite. Alguém aqui tem alguma queixa contra um irmão, contra uma irmã? Alguém aqui tem alguma queixa contra um familiar, contra um vizinho, contra um parente, contra o seu cônjuge? De repente você está magoado com o seu esposo, com a sua esposa. Olha o que a Bíblia está nos dizendo: suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Havia muitas queixas contra nós tínhamos uma dívida imensa e nós somos perdoados. Por isso, o nosso amor a Deus deve transbordar, meus irmãos. A gente não pode amar Deus só um pouquinho, a gente tem que realmente se lançar aos pés dele, querer estar com ele, amado de todo o coração, acima dos filhos, acima da esposa, acima do marido, acima dos bens materiais. Deus merece ser amado acima de tudo e de todos. Esse deve ser o coração de quem foi perdoado. Às vezes a gente não para imaginar o preço que foi pago pelos nossos pecados, o precioso sangue de Jesus derramado por nós. Mas quando a gente para analisar, só resta no nosso coração gratidão, só resta no nosso coração a disponibilidade de dizer para Deus: Deus, o Senhor me perdoou de uma grande dívida, e eu também vou perdoar o meu irmão e a minha irmã que pecaram contra mim. Uma outra coisa que nós precisamos aprender sobre o perdão: mas é fácil assim, pastor, perdoar? É só isso, acabou? Não. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14. O perdão, ele sempre vai custar algo. O problema é que a gente não quer pagar o preço. Isso. Nós falamos que é necessário estar aos pés de Jesus. Mas para estar aos pés de Jesus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que vir à igreja. A gente tem que pagar o preço de deixar as coisas do mundo. Mas nós vivemos hoje, às vezes, uma geração que não quer pagar o preço, que não quer carregar a cruz. Mas o perdão, assim como a vida cristã, ele vai custar algo. Versículo 14, coloca lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O perdão dos nossos pecados custou o sacrifício de Jesus e o seu sangue derramado. E aí eu pergunto nessa noite: o que vai custar para nós perdoar o irmão ou a irmã? O que vai custar para nós perdoar o esposo, a esposa, os filhos? O que vai custar? De repente vamos ter que abrir mão do nosso ego, do nosso eu. De repente vamos ter que fazer um esforço de ir até o irmão, a irmã. O que isso vai custar para nós? Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil, vai ser uma luta, vai ser uma guerra. Você vai dizer assim na sua mente: eu vou perdoar. E quando você se aproximar daquela pessoa, você vai dizer: mas eu não quero, me machucou, me matou. Mas aí você vai ficar naquele conflito: perdoa ou não perdoa? Aperto a mão ou não aperto? Dou um abraço ou não dou? Vai custar, vai ser difícil. Às vezes a pessoa vai lutar durante meses e anos para conseguir liberar o perdão, mas esse perdão tem que ser liberado. Esse perdão precisa ser liberado, porque no meio do povo de Deus nós caminhamos através do amor e do perdão. É assim que a igreja deve caminhar. Não há outro jeito de caminharmos. O que nós precisamos também entender a respeito do perdão é que a falta de perdão, ela impede a comunhão com Deus. Marcos 11, 25 ao 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu
nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Enquanto nós não perdoamos, há um bloqueio, porque nós não somos perdoados por Deus. E a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, tem gente na igreja que não sente mais a presença de Deus, que entra no culto, sai e vai embora, e nada acontece, porque essa pessoa tem uma mágoa no coração. Enquanto essa mágoa não for tirada, enquanto o perdão não for liberado, a nossa vida espiritual vai ficar estagnada, a nossa comunhão com Deus vai ser prejudicada. A Bíblia chega a dizer também do marido e da mulher: vós maridos, habitai com elas com entendimento, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Se tiver uma briga no casal, os dois ficarem distantes um do outro, com raiva um do outro, sem perdoar um ao outro, a Bíblia diz que as orações são interrompidas. Você vai orar e Deus não vai te atender. Um problema conjugal, ele pode gerar isso, uma falta de comunhão com Deus. A falta do perdão também pode gerar isso, a falta do perdão da parte de Deus. Então o Senhor está nos ensinando, se não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. Isso é sério, é um princípio espiritual que nós temos que estar atentos. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre o perdão é que perdoar é uma atitude que vai de encontro ao outro. Mateus 5, do 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós falamos aqui sobre entregarmos a nossa oferta a Deus, que é a nossa vida, os nossos dons, o nosso talento, o nosso dinheiro. Mas o Senhor está preocupado que vivamos em união. E Ele diz assim: olha, antes de você oferecer a tua oferta, se você tem alguma coisa, coloca lá o versículo anterior. Se trouxeres a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, de repente você não tem nada contra o irmão, mas se você se lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, a Bíblia está mandando nós irmos de encontro a esse irmão. Mas pastor, só ouve você. Pastor, não tem nada a ver, a pessoa está chateada comigo, não tem nada a ver a pessoa ter se afastado de mim. A ordem de Deus é: vai de encontro a essa pessoa. O perdão, ele vai de encontro. Foi o que Deus fez conosco. Deus foi ao nosso encontro. Deus podia ficar lá no trono dele, olhar para nós e dizer: olha, vocês que têm que vir a mim, vocês que estão errados. Mas não, ele foi ao nosso encontro, morreu por nós na cruz do Calvário e nos reconciliou. Então, o que nós aprendemos também sobre o perdão? No perdão, nós temos que ir de encontro ao outro. No perdão, não há lugar para vingança. Levítico 19, 18, coloca lá também, por favor. Tem gente que diz, né? Meu nome é cá que espera, a volta é triste. Qual outro ditado aí que o pessoal usa? Me aguarda. Oi? A vingança é um prato que se come frio, é verdade. Mas não pode haver lugar para essas coisas no coração daquele que foi perdoado por Jesus. E a Bíblia diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo: quem manda aqui sou eu sou o Senhor. Então a ordem para vocês é: não guardem rancor, não se vinguem. A Bíblia diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. A nossa vingança sempre vai ser desproporcional, porque quem conhece o coração é Deus. Então, se alguém te fez mal, não retribua o mal com o mal, entrega nas mãos de Deus e deixa que Ele cuide da pessoa. E
E o que nós precisamos fazer? Perdoar para continuarmos livres, caminhando na presença do Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre o perdão é que o perdão, ele deve ser dado, porque nós também necessitamos do perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que nós devemos aprender com a oração do Pai Nosso? Senhor, eu preciso do teu perdão, e por isso também eu perdoo meu irmão. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E se a gente precisa do perdão de Deus, nós não temos o direito de negar o perdão. É uma incoerência. Deus me perdoa. E aí quando a gente tem que liberar o perdão para o irmão, a gente não quer liberar. Então Deus está nos ensinando a agir da mesma forma que Ele. Ele é o nosso Pai perfeito, que nos ensina a perdoar. E as duas últimas lições, finalizando, que nós aprendemos sobre o perdão. Nós aprendemos que o perdão gera amor. Quem aqui quer ser amado? Quem aqui quer viver o amor na sua plenitude? Amém? Amém. Só que o amor, ele passa pelo perdão. É impossível um casal viver durante tantos anos e não ter nenhuma ofensa para perdoar. E aí, quando há o perdão, a tendência é que o amor venha aumentar. Só que às vezes a gente quer ser amado, mas não queremos perdoar. E aí o que Jesus ensinou? Aquela mulher, ela havia cometido muitas ofensas. Ela tinha uma má fama no meio do povo. Ela tinha uma dívida com Deus. Mas o Senhor Jesus a perdoou. O Senhor Jesus deu a ela o perdão. E o que aconteceu? Jesus falou para Simão: Simão, essa aqui vai me amar demais, porque os seus muitos pecados foram perdoados. Perdão gera amor. Nós falamos hoje pela manhã sobre amor. E se nós queremos viver o amor, nós temos que aprender a perdoar. E por último, talvez você esteja se perguntando nesta noite: como conceder o perdão? Pastor, é difícil, eu não consigo. Já tentei, mas eu não consigo. Eu tenho um bloqueio. Como a gente pode liberar o perdão? Primeiro, a gente tem que entender que existem coisas que só o Espírito Santo para nos ajudar. Na nossa natureza carnal, a gente pode dizer: eu não consigo, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir. Amém? Amém. Pelo poder do sangue de Jesus, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, como é que a gente consegue liberar o perdão? Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar dos outros. Aprender a se colocar no lugar do outro. Jesus, ele nos deu um exemplo perfeito disso quando ele estava na cruz do Calvário. Depois de ter apanhado, depois de terem cuspido nele, depois de terem crucificado, ele estava lá agonizando, nos seus últimos momentos de vida. E ali na cruz, ele olha para aquela multidão que debochava dele: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Botaram um vinagre para ele beber, botaram uma coroa de espinho nele. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe uma maneira que a gente pode encontrar de liberar o perdão? É se colocar no lugar do outro e tentar ver por trás das atitudes. Ah, mas ele me ofendeu. Tudo bem, te ofendeu. Mas de repente aquela pessoa que te ofendeu fez isso porque estava de cabeça quente. Fez isso porque falou sem pensar. Não é? Fez isso porque estava amargurado, descontou às vezes o problema dele em você. E aí quando você olha para a pessoa e você vê por trás das atitudes, como nós olhamos e vemos por trás das ações, nós podemos dizer como Jesus: eu perdoo, porque você não sabe o que está fazendo, você não sabe quanto você está me magoando, você não sabe quantas tuas palavras estão sendo duras, você não sabe quantas tuas ações têm entristecido. Perdoar é também saber se colocar no lugar do outro e olhar por trás das atitudes. Existem palavras que às vezes nós falamos de cabeça quente e trazem mágoa para o outro, mas o outro
com um olhar de misericórdia, pode relevar e dizer: ah, ele estava de cabeça quente, ela estava de cabeça quente. Nós falamos ontem no nosso encontro de casais, né? É o temperamento do colérico. O colérico ele é impulsivo, como o Veja falou. Tem vários temperamentos. O colérico é assim. Então a pessoa tem que aprender a trabalhar também o seu temperamento. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, procurar entender o irmão, às vezes não estava no dia bom, acordou de mau humor, né? Acontece com a gente. E me olhou atravessado, me deu uma resposta, não falou direito comigo. Meus irmãos, nós precisamos perdoar, porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O sangue de Jesus é maior do que qualquer ofensa. O sangue de Jesus pode cobrir qualquer pecado. E Ele fez isso por nós. Ele nos perdoou. Ele teve misericórdia. Ministério do Louvor, eu queria pedir para que nós cantássemos um cântico, finalizando a mensagem desta noite. E enquanto o Ministério do Louvor vai se preparando, eu queria levar a igreja, eu queria desafiar que cada um de nós fizéssemos um exame interior. Existe alguém nessa noite que precisamos perdoar? Existe alguém nesta noite que precisamos nos reconciliar, ir de encontro a essa pessoa? De repente a pessoa está lá, às vezes por causa do orgulho, não vai querer ir de encontro a você. Mas, como o perdão custa algo, a gente vai nesta noite determinar: eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou abrir mão da minha razão, e eu vou ao encontro dessa pessoa. E eu vou dizer: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, esposo, esposa, olha, eu sei que você está triste comigo, me perdoa. Me perdoa se eu fiz alguma coisa que te entristeceu. Vai ser difícil? Vai. Vai custar algo? Vai. Mas o perdão é isso. O perdão de Deus para nós custou o sangue de Jesus. Não foi barato, não, foi caro demais. E o perdão ao próximo vai custar algo também, mas é necessário. Por isso, quando nós estivermos cantando esse louvor, que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações. E se nós encontrarmos alguma queixa contra alguém, como nós lemos ali, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, deixa para lá, perdoa. Suportar. Tem gente que você vai ter que suportar. É teu irmão, é tua irmã. Somos irmãos, somos uma família. E nós temos que exercitar o perdão. É a vontade de Deus para nós. E Ele está dizendo que eu sou o Senhor. Não é uma alternativa, não é um pedido que Deus está fazendo. Ele está mandando, Ele está ordenando. Perdoar. Ama o próximo como a ti mesmo. Nós não gostamos de ser perdoados? Alguém aqui quer ficar sem o perdão de Deus? Levanta a mão. Ninguém, né? Se nós não queremos ficar sem o perdão, nós também temos que dar. Vamos adorar o Senhor por mais esse cântico.
Glória a Deus, somos livres, amém? Amém. Pelo perdão do Senhor nas nossas vidas. E tem um convite para ser entregue pelo Ministério de Mulheres, a MCM, vai estar fazendo um convite e queria convidar aqui a irmã Rose, que vai estar entregando, falando sobre o evento. Isso, a irmã Rose vai estar fazendo o anúncio sobre o evento e vai estar sendo distribuído um convite aí para as mulheres da igreja, um convite muito especial para o evento da MCM. E eu quero também dizer à igreja que os irmãos criem expectativas, porque as reuniões da embaixada vão voltar, amém? Amém. Os nossos meninos de 9 a 17 anos, vamos reunir com a liderança da embaixada no próximo domingo, para a gente traçar aí alguns objetivos, as mensageiras também. E eu queria dizer às mensageiras aqui nesta noite, vai pensando aí num presente que vocês querem, amém? Para a organização Mensageiros do Reino. O que vocês têm sonhado para vocês terem para as suas atividades? E a gente está pensando aqui em relação aos embaixadores, de repente uma mesa de ping-pong, que vai servir para todos, né? Um fute-mesa. Eu queria já convidar aqui as mensageiras que começassem a pensar o que vocês querem para incrementar aí o trabalho de vocês. Tá bom? Já comecem a pensar, já comecem a sonhar. Isabelle está aqui, né? Vai pensando aí para que a gente possa a cada dia melhorar nesse trabalho tão importante com os jovens da nossa igreja, né? Com os juniores, com as nossas crianças. E como eu falei aqui no início do culto, tem muita coisa boa que o Senhor tem reservado para nós. Já estamos aí sonhando com a festa da roça, né? Amém. Já está as madeiras reservadas lá no terreno. Já tem data? Já? Então, pensando na data, né? Em agosto, vai ser em agosto. Vamos ter uma linda festa da roça lá atrás do nosso terreno. Então, meus irmãos, vamos aí já estar nos animando para tudo que o Senhor tem para fazer na nossa igreja, amém? Uma coisa. Não embora antes, para sair na cantina, Ministério Infantil, delicioso, um cachorro quente, maravilhoso. E também pedir às mulheres da nossa igreja nesse momento estejam de pé. E as mensageiras, Bia e Dudinha. A irmã Priscila vai entregar para vocês, as irmãs estejam de pé, as mulheres da nossa igreja. Como o pastor anunciou, vamos estar recebendo algo muito bom, vem aí coisas maravilhosas. Pediram para mim não falar, então, né? Mas as coisas têm sido assim muito bênção mesmo, uma coisa muito boa. Não deixe de participar, ó. Se que receberem, vocês vão ver a maravilha que vem da nossa igreja, nossa MCM, tá bom, meus amados? Sigam, leiam, foi feito com muito carinho, tá? Esse convite para as amadas. Posso falar só uma palavrinha? Teremos muitas dinâmicas. Olha que maravilha, surpresas aí, ó. O pastor falou há pouco também, o irmão Marcelo, sobre os talentos, né? Então, já estamos aí vendo os talentos da MCM, grandes coisas tem feito o Senhor. Amém? Isso, terça-feira, culto de oração, às 8 horas, quarta-feira, culto de doutrina. Com certeza o Senhor tem uma palavra maravilhosa para o nosso coração sobre a presença de Deus. E sexta-feira, a posse. Irmãos, não esqueçam, com certeza a igreja estará dotada para essa linda festa de adoração ao nosso Deus. E o Papo 10 em breve vai voltar. Amém? Glória a Deus. Bem lembrado, a irmã Priscila pediu para lembrar, quem puder estar na quinta-feira aqui de manhã para ajudar na faxina, para o culto de sexta-feira, e quem puder também estar na sexta-feira aqui para ajudar para ajudar na preparação da janta. Além do culto, vai ter uma recepção aqui em cima, olha que coisa boa, amém? E
festa de igreja sempre termina com comida, né? Vamos ter, né? Tem que ter. A gente vai ter aí no final do culto uma linda recepção dos convidados para a nossa igreja. Vai ser um momento maravilhoso. Amém? Mais algum comunicado? Sim. Se você ainda não viu o terreno, como é que ficou, o irmão Renato colocou lá no grupo, né, a máquina, depois que passou, como é que ficou. Mas se os irmãos não viram ainda, vai lá atrás, né, vai sonhar, porque tem muita coisa boa que a gente pode estar fazendo lá. A quadra a gente já vai começar a fazer, mas tem também um espaço para as crianças. Pensou colocar um balanço, um escorrego, um parquinho para as crianças, coisa legal, estacionamento, tem muita coisa boa, horta, né? Olha aí, vai sair muita coisa boa, então vá lá atrás sonhar, porque esse espaço ali é da igreja e nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar e crer que o Senhor Ele vai nos ajudar a alcançar esses sonhos. E Renato, as mulheres saíram na nossa frente, elas já marcaram o evento, a gente tem que ajudar os homens também, né? Vou marcar um churrasco aí. É verdade? Oi? Comemorar o estacionamento, senão nós vamos ter que marcar alguma coisa aí também. Se quiser churrasco, tem que convidar de mulheres. Mas é isso. Isso é igreja, né? Comunhão, alegria, presença de Deus e sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. E esses sonhos vão transbordar e vão alcançar os que estão lá fora. Eu falei para os irmãos no domingo passado, eu vou reiterar. Tem mais ou menos uma média de 10 meninos, embaixadores do rei, que vão vir para cá, vão estar me acompanhando, não crentes. Então a gente precisa muito da igreja, que esse trabalho esteja firme, porque vem as crianças, daqui a pouco vem os pais também, e aí a gente vai começar a incrementar cada dia mais esse trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, para a gente encher, né, esses bancos aqui de vidas preciosas que o Senhor quer salvar. Tem muitos jovens nessa hora que estão lá fora, que estão precisando ser alcançados. Então a gente vai no tempo oportuno, vamos ter evangelismo, vamos ter vigília de oração, vamos realmente movimentar a igreja para que a gente possa ganhar as almas para o Senhor, amém? Todos os ministérios funcionando. Agora nesse início eu vou fazer uma reunião com cada líder de ministério para a gente ajustar, alinhar as coisas, ter as metas que a gente vai alcançar ainda esse ano, para o ano que vem. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando então, encerrando o culto nesta noite. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta linda festa espiritual, pela Tua preciosa palavra, pela Tua presença, Espírito Santo, no meio de nós, pelo Teu amor que nos constrange. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou, e nós também perdoamos, ó Deus, aqueles que nos ofenderam, em nome de Jesus. Agora, Deus, nós te pedimos, dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana onde possamos avançar e conquistar, quando temos, ó Deus, tantos desafios, ó Deus, para serem realizados essa semana, com a sexta-feira, ó Deus, o culto de posse. O Senhor abençoe, Deus, que o Teu nome seja exaltado. É o que nós queremos aqui, ó Deus, fazer naquela noite, te exaltar, te adorar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que nos perdoou, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço para que fôssemos perdoados, e que a amizade, a comunhão com o Espírito Santo, que nos levará a perdoar, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando.